sumir dos lugares, dos bares e esquinas e ninguém me encontrar. Se me virem sambando até de madrugada, se você for até lá, é que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. De fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7.000 léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar, é que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo e o que diz o meu nariz arrebitado, que não levo pra casa. Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ela ainda dança. Até o sol raiar. Até o sol raiar. Dentro de você nascer o que é. Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Tim-bom, tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Estou mesmo depois. O tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo. Cadê todo mundo? Que não leva pra casa. Mas se você vem perto, eu vou lá. Eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ela ainda dança. Então o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer. E aí, papoio? Você acaba de entrar no Boteco Virtual. Ninguém tá querendo entrar e abrir a câmera e conversar comigo. A proposta aqui é bater um papo aberto, tipo um boteco. Senta no balcão aqui
Eu tô com uma cerveja em homenagem. Ah, chegou, gata! Finalmente! Porra. Minha amiga chegou no balcão, gente. Cheguei! Casa! Tô bem muito de casa, é isso. Amiga, eu fiz um boteco aqui em homenagem, ó. Botei até o sambinha, que é pra dar um... Arrasou! Eu tava pendurando roupa, zero glamour. E aí, tô de chinelo, né? Que é o melhor... Não, mas eu já fiz meu drink, aí eu deixei meu drink pronto pra gente bater esse papo. Eu adoro drinks bonitos e coloridos. Hum, é vegano, gente? É vegano. Ó, deixei tudo preparado para o nosso boteco. Inclusive, tá dando uma live bem poderosa lá no YouTube do Thiago, né? Por causa do Dia da Amazônia. E eu vou falar que por que eu resolvi fazer isso aqui, né? De última hora, tá todo mundo me xingando. A amiga tá xingando que eu arrumo as coisas de última hora. Eu gosto de arrumar as coisas de última hora, né, amiga? Mas o que acontece? Eu acho que tá um pouco pesada a vibe, né? Deixa eu abaixar a música aqui, o DJ tá foda. Então, acho que tá um pouco pesada a vibe, né? Não sei, mas eu tava meio bem baqueada essa semana. E aí vem aquele caminhão de notícia um em cima do outro. Eu acho que nem sempre a gente consegue lidar muito bem. E aí, hoje, Dia da Amazônia, eu acabo de receber a notícia num grupo que o Xingu tá pegando fogo. E, e aí eu acho que assim, é tão puxado pra gente, né? Pra você, eu quero que você conte até um pouco de tudo que você tá fazendo, mas eu acho tão puxado pra gente que acompanha isso de perto. E aí veio essa proposta essa semana também dessa cerveja, que como todos os produtos da Origens Brasil, eles promovem o tal do desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Então, tem toda a história, né, quando você acessa o QR Code, e eles envolveram uma das pessoas mais respeitadas na questão climática, que é o Tasso Azevedo, no cálculo do preço. Então, na medida que a gente tem essas queimadas, a cerveja vai subir, porque a preservação está. E aí eu falei, vou experimentar, vou abrir aqui com você. Então, eu vou experimentar essa cerveja que tem ingredientes da Amazônia, né? E falei, vamos bater um papo, né? Vamos dar um relax nessa vibe. Tipo, tá puxado para todo mundo. Acho que para quem é ativista tá mais. Então, amiga, você que é uma guerreira, eu quero que você conte um pouco de tudo que você está fazendo. Faz a minha melhor parceira de evento. Nossa, muita saudade, inclusive. Bom, gente, boa noite. Acho que hoje foi um dia que eu já postei meu conteúdo sobre a Amazônia ontem, porque eu tenho uma super resistência com essas datas, não pela maneira que elas foram construídas, mas em como essa pauta é cooptada muito facilmente nesses dias. Eita, tudo bom, gente? E comecei ainda a ficar bêbada. Esse negócio tá E ruim. hoje foi um dia que, inclusive, eu comentei com as minhas sócias que eu tava me sentindo exausta. Então, mesmo assim, eu já tinha o post de hoje programado, tem mais um que vai sair. É muito importante a gente lembrar que hoje, além de ser o Dia da Amazônia, também é o Dia Internacional da Mulher Indígena. Era indígena. E aí é bom a gente falar disso, porque a gente fala muito dos guardiões da floresta, que na verdade são guardiãs, né? As mulheres indígenas, elas estão à frente dessa luta também. Nós temos a Joênia Wapichana, que é a primeira deputada federal indígena, que fez um post lindo hoje, contando quais são os lugares, né, que uma mulher indígena pode ocupar, e que são todos, mas trazer essa voz nesse dia eu achei muito importante. Então, é o post meu que vai ao ar mais tarde, é sobre isso. Mas é muito do que você falou, sabe, Dani? De a gente que está mais nessa linha de frente, acompanhando, principalmente na política,
linda a embalagem, né? Cara, eu gostei, porque eu não gosto muito de cerveja, né? E é Sim. super suave e, sei lá, né? A gente não bebe, mas eu acho que hoje tá precisando, assim, dar uma relaxada, sabe? Então que seja essa, né, amiga? Que seja algo mais sustentável, né? Inclusive, que bom que já é uma latinha que dá para reciclar. Eu tava pensando nisso. Dani vai beber cerveja, tá? Será que vai ser de vidro ou de metal? Inclusive, acho que é algo que é até legal a gente comentar, né? De qual tipo de reciclagem é melhor ou não, como que funciona. Eu agora tô super feliz, tô me achando, porque meus pais me deram de presente as lixeiras que separam o lixo. Eu acho que para educação ambiental, principalmente eu que sou professora, é algo muito interessante de ensinar as pessoas. E todo mundo, quando fica um tempo aqui em casa, começa a aprender a separar o lixo, que é algo que as pessoas não têm costume mesmo. Elas separam no máximo latinha. É o que eu vejo, pelo menos no meu círculo. Minhas sócias vieram morar comigo um tempo, né? Então, tá sendo bem legal ver como que outras pessoas lidam com costumes que são muito nossos, né, Dani? Acho que sempre que a gente se via em evento, a gente já tinha toda uma rotina que é muito natural, então são coisas que a gente problematiza e aí parece que são as ecochatas, né? Mas é que realmente é muito absurdo quando a gente vê na hora tá escancarado que aquilo tá errado, tipo um canudinho num evento sustentável. Estamos aí para isso, né, amiga? Sim, Mas eu quero que você me conte as novidades, porque já faz um ano que a gente não se vê, né? E você. Bom, a Paty é uma pessoa que tem também muitos hábitos, assim. A gente fez essa transição ecológica, e a gente se conheceu, acho que no meio disso, e a gente troca muita figurinha dessas coisas. Mas ela tá com muitas novidades, é uma pessoa muito ativa e eu acho que vale a pena conhecer um pouco todas essas propostas. Então, ela tem um perfil de make vegano, de beleza, né? Ela tem, ela acabou de lançar a candidatura para vereadora, ela já foi minha candidata na última eleição e foi muito bom assim, conhecer e poder conversar com uma pessoa que pode te representar. Isso tem sido extremamente positivo para mim com a Marina Elou, e eu não tenho essa aproximação tão grande com ela. É uma pessoa que a gente interage pelas mídias e mesmo assim, uma vez eu a encontrei num evento da Avon, aquele evento maravilhoso da Avon sobre violência, né, contra a violência feminina e a favor de todo o empoderamento feminino. E eu encontrei a Marina e ela foi super carinhosa assim comigo. Então é muito importante a gente ter essa proximidade, né, com um representante. E aí, então a Paty lançou a candidatura, pegou, acho que se formou mestre, né? Tá no, não sim. sei se já acabou, mas estava na última etapa de um concurso com um negócio social de impacto socioambiental. Eu tenho muita coisa para contar, né, querida? Vamos Tem, lá. tem. Vamos lá, vou me apresentar, gente. Eu sou a Patrícia Zanella, vegana já há 3 anos, ecofeminista, fundadora do Entenda de Moda, que foi como eu comecei a atuar nas redes sociais, como eu conheci a Dani, que é um Uhum. site que eu falo de moda vegana, moda sustentável. Passei por um processo de ficar 2 anos sem comprar roupa. Depois disso, fui para o processo de no poo no cabelo, de fazer a transição capilar, que demorou uns 3 anos, mas também rolou. E atualmente eu então tenho esse perfil que a Dani comentou, que é o Beleza Vegan, que eu trago quais são esses produtos, né? Inclusive, tô amando que eu tô fazendo uma live, eu acabei de sair do banho, né? Eu não lavei o cabelo, mas tô sem nada no rosto, então, gente, é muito legal que no Beleza Vegan eu posto sobre isso, sobre coisas que são veganas e acessíveis para a gente se cuidar. Acredito muito em aromaterapia, em medicina natural e sou fundadora da Ecociclo, né? Uma das cofundadoras, que é o primeiro absorvente 100% biodegradável produzido no Brasil. E a Dani estava comentando que a gente está na Climate Venture, que é uma das maiores competições de negócios sustentáveis do mundo. A gente passou da etapa nacional, agora dia 16 tem a etapa regional.
Então, daí depois a gente espera estar no Mundial também e levar esse prêmio, que vai ser lindo, ainda mais representando o Brasil. E é muito interessante falar de representar o Brasil, né, nesse papo, porque eu sou internacionalista, agora mestra em Direito, oficialmente. Eu tô adorando, porque agora eu falo tudo, ai, meus primeiros atos como mestra. E eu tenho 24 anos, então realmente é uma dupla conquista já estar envolvido em tantas coisas e ter tido essa consciência ambiental tão cedo, né? Porque nós vemos quanto as pessoas ainda estão tendo mais consciência, mas muitas começam a ter essa consciência quando são um pouco mais velhas. E aí eu estou muito envolvida um pouco do que a Dani perguntou do que eu estou fazendo com os jovens pelo clima, que é uma das vertentes da Fridays for Future, da Greta. E assim, é muito legal tá mais perto de uma galera assim, realmente jovem, de 14, de 15 anos, que tá entendendo tudo isso que tá acontecendo de errado e tá assim, fazendo cartaz, se manifestando nas redes, cobrando postura, tentando entender o que é tudo isso que acontece politicamente, que o planeta está sendo tratado do jeito que tá. Então, eu gosto muito de me inserir nesses meios, principalmente. Eu acho que a gente sim pode aprender com quem é mais novo que a gente. E assim, para mim é inspiração pura. Depois que principalmente quando eu entrei no Conselho de Jovens do Dia Mundial dos Oceanos, uma das minhas maiores inspirações era de Bali, que é a Melanie Wilson, do Bye Bye Plastic Bags. Ela iniciou o movimento dela com a irmã quando elas tinham 13 anos de idade. Então, assim, atualmente ela tem 18 anos. A gente vê a Greta, mas já tiveram muitas outras meninas que fizeram coisas muito parecidas que a Greta há, assim, 4 anos atrás, como é o caso dela, né? Mas a gente não tem também. E aí vem muito para aquilo, né? De como ser mulher é algo muito enraizado, porque são histórias que se perdem. E, então, é muito importante a gente trazer sempre esse protagonismo, tá falando de quem são essas pessoas que estão mesmo na linha de frente e que não necessariamente são pessoas que não são só as pessoas que estão há 40 anos, há 30 anos atuando nessa causa, né? Tem gente que pode estar há 3, 2 anos, mas realmente começou muito cedo. Então, eu acho que agora falando um pouco de política, né? Essa pré-campanha é muito sobre isso, sobre juventude. E é muito louco quando a gente pensa na cidade de São Paulo, que a vereadora mais jovem eleita tinha 28 anos. Então, assim, eu tenho aí, amiga. Tem que bater esse recorde. Exato. Mas bora, Dani, falar um pouquinho de você também. Eu acho que vai ter uma galera que vai vir do meu perfil assistir. É importante a gente falar também como a gente se conheceu, talvez. Eu não lembro. A gente se conheceu no evento da C&A, da Vista Mudança. Você causando Do lançamento da camiseta biodegradável. Esse evento foi tudo, né, na nossa vida. Foi. Nossa, nunca imaginei. Eu falei, vou entrar nesse grupo aqui dessas meninas da moda. Um monte de daquelas que postam look do dia, que não tem nada a ver comigo, pensei, né? Mas caí de cara, assim, né? E daí entrei no As grupo pessoas não têm noção da potência de um look do dia, né? Dependendo do look do dia. Hoje eu tô na potência do look do dia. Eu vou mostrar já já, a hora que tocar uma música que eu gosto, porque já tô, né, trabalhada na cerveja aqui na Colorado Amazônia. Então, eu acho que foi uma surpresa muito boa. A gente se encontrou naquele evento. Depois, acho que a Manu criou o grupo, né? Que a Gabi estava falando. E botou a gente lá. E tem um monte de gente incrível. Um grupo ativista, né? De mulheres muito críticas, conscientes. Dentro da moda, que tem sido hoje, eu acho que um segmento... Eu não sei se você viu, mas ontem foi o lançamento dos 10 princípios da Amazônia Sustentável, que foi um programa que foi construído por várias organizações e foi levado para a ONU ano passado, na COP. Não sei se na COP ou na reunião da ONU anual, mas enfim.
E ontem o evento foi apresentado pela Chiara Gadelha, que é uma representante da moda, assim, né? Uma mulher super crítica também, que faz um trabalho e tal, e que tem o portal Ecoera. E ela que, ai meu, entrou um perfil que eu adoro aqui, adoro, chama Mandacaru. Será que eu vou confundir? Mas eu não sei se é esse Mandacaru Eco, mas tem um que chama Mandacaru, a ciência. Quem tá aí? É da Dani. Você conhece? Conheço a Dani. É esse que pergunta pra ela se é esse que promove a ciência, que é a coisa mais linda. Eu vivo repostando. Ela pega, coloca as descobertas, alguma descoberta da ciência, e aí ela coloca como é que foi que isso foi descoberto, e ela escreve assim de uma forma extremamente didática para promover a ciência brasileira. Bom, falei, não sei se era esse. E aí a gente estava falando disso. E aí, amiga, eu não sei se eu mando esse convite dessa live para os gatinhos, mas assim, eu acho que, elas são de Salvador. Eu acho que essa live devia ser um boteco mesmo, assim, eu tô aqui no balcão, você chegou, graças a Deus, porque eu tava sozinha, ninguém queria falar comigo. A gente sempre se encontra nos eventos. Essa live era a única live possível nossa. Porque eu e Dani é assim, a gente chega, daí eu sempre tô sozinha e ela sempre tá sozinha também. Porque a gente decide ir de última hora, não sabe que horas as pessoas vão. E acho que isso é muito legal de falar, né? Porque nós somos mulheres muito livres nesse sentido de quero estar em tal palestra, a gente só vai. Não sabe quem vai estar lá, não. A gente está focada na nossa vida, nas nossas coisas. E que bom que a gente se encontra nesses processos, né? Que bom, né? Sempre é muito divertido ter alguém para compartilhar também seus valores. Eu acompanhei mais de pertinho sua transição para o veganismo. Fico super orgulhosa. Eu ficava, gente, não é por ser uma mulher tão consciente. Não é possível que ela come boi, né, gente? Exato, não. Tudo bom. Gente, eu comia carne. Sabe aquela que come o sangue escorrendo e vai lambe? Eu era esse estilo. Eu falo para as pessoas, eu acho que as pessoas acham que eu sou muito crítica, que eu tô assim, tipo, jogando pedra, que eu não aceito e tal. E aí foi até engraçado. Deixa eu fazer aqui uma correção. A Mandacaru que eu falei é outra, é K. E a Mandacaru Eco falou: a gente é de Salvador, gente, tal. Elas têm uma lojinha sustentável, massa. Que Seja ela já me falou. Bem-vinda, eu sou a rainha do fora. E no boteco, então, eu bato meu recorde, entendeu? E daí, o que eu tava falando, né? Que você comia carne, daquela que, tipo, comia carne sangrando e tal. Comia carne igual uma louca e tal. Aí ontem eu tava vendo uma notícia que eu acompanho vários assuntos. Você coloca um alerta, não sei se você faz isso no Google, e daí você tá sempre antenada com aquelas tags que você escolheu e vão vir os assuntos mais recentes sobre aquilo, né? E daí eu recebi uma notícia de que o IBAMA não, a Embrapa fez um projeto com a Marfrig, com a Marfrig, a Marfrig, que é aquela que já teve várias denúncias, né? Inclusive na Lava Jato, que está desmontando aí, né? E aí eles fizeram um projeto sobre... E aí eles estão chamando de boi carbono zero, porque é um boi criado no sistema agroflorestal. E aí eu postei e vieram 3 ou 4 comentários, assim, de imediato, dizendo assim, pô, que maravilha, né? Puta projeto legal e tal. E eu super me identifiquei, assim, com esse comentário, porque eu também pensava, assim, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, quando eu via uma notícia assim, eu falava que máximo, né? A gente está caminhando, que coisa legal, papapá, parceria público-privada. Só que esse processo de... Assim, eu tenho uma sobrinha vegana, e a partir dessa sobrinha vegana, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Porque ela é millennial, e ela virava e ela falava, então, você que fala de sustentabilidade, né? Ela jogava na minha cara algumas coisas assim, com delicadeza, com muito amor, mas ela falava, então, eu acho que você devia ver esse documentário. E eu comecei a ver, e eu comecei a ouvir, né?
E aí eu vi primeiro o Cowspiracy, aí eu vi a Pata do Boi, daí eu vi Terráqueos, que as pessoas falavam, não, você não pode ver. Terráqueos Não assiste esse. E aí eu vi com a Marcela, que entrou aqui agora, eu não sei se vai dar tempo dela ficar, mas... E aí a Marcela pegou e me chamou para ir ver Dominion. Então, assim, eu vi vários, que eu não lembro o nome, eu fiz vários posts sobre isso, eu fiz posts sobre a indústria do leite, eu fiz, né, uma série de posts, tem aqui e tal. Eu vou estar nesses posts e marcar lá, sustenta o que vegan, assim, para as pessoas acharem. boa. Fui ver esse Dominion com ela no lançamento, que foi numa ONG vegana que tem aqui embaixo na Consolação. E o cara que narrou o documentário em português estava lá. Então, todos os ativistas estavam lá. E aí foi quando eu realmente decidi que eu não queria fazer parte disso. Nunca mais, assim. Porque aí foi muito fundo, sabe? Tipo, nos primeiros 15 minutos do documentário, eu falava assim, eu não vou conseguir, eu vou sair, eu não quero ver isso e tal. A gente não quer ver, porque é a mesma coisa, eu acho que a mesma, para mim, foi o mesmo sentimento de assistir aqueles filmes. Teve uma época que fizeram muitos filmes sobre o nazismo. Eu sou mais velha que você, eu não sei se você pegou isso, mas teve a lista de Schindler e teve muitos filmes pesados. Teve uma época que só filmes sobre isso, uma onda. E foi igual para mim, porque é tortura, sabe? E o que mudou foi muito a visão eles vão narrando, né? E é muito parecido com os outros documentários, mas ele mostra, acho que, coisas mais cruéis, assim. E o principal desse documentário é que ele fala assim: quem falou que a gente é a espécie mais importante? Quem foi que falou isso para nós? Que o homem é a mais importante, que tudo que tem é a gente, tipo uma cadeia alimentar, que tudo está abaixo de nós, tem menos importância, e que a gente pode usar todos esses outros reinos como se fossem, assim, como se eles estivessem aqui para nos ir. Tá? Sim. Então, isso me jogou assim num lugar de muito incômodo, muito questionamento, muita dor, na verdade, também, porque mostra muito a indústria pesada mesmo, sabe? Tipo, aqui no Brasil não é tanto assim como a gente vê no exterior, porque a gente tem mais área de terra. Essa é uma grande discussão aqui hoje, dia da Amazônia, né? A gente falar que aqui a gente tem um boi por hectare, coisas assim, até menos do que um boi por hectare, então é diferente, e aí as pessoas acham que isso não... Então eu não vou causar sofrimento. O animal está solto, a gente cria o animal solto, mas não é disso que a gente está falando. Você pode estar até criando o animal solto e realmente não ter a quantidade de crueldade que a gente vê nos animais confinados no exterior. Mas a essência é a mesma. Eu estou criando um ser que sente, porque você vê nos olhos do animal, ele está indo para o corredor da barra, e é a hora que dói demais aquilo. Porque, gente, é um ser que sente, né? Então, eu acho que reconhecer isso é um passo muito grande. E aí eu fiz esse post ontem, esse story, na verdade. Aí essas pessoas comentaram, são pessoas que estão ao agro, provavelmente, ou que estão num outro... Eu acho que num outro lugar ainda, né? De não terem chegado nesse ponto de funcionamento que a gente chegou. E aí, o que foi mais legal foi, assim, um cara que foi assim, no começo ele foi um pouco tipo, você precisa conhecer, eu acho que você devia conhecer, eu tenho mestrado nisso, porque eu trabalho numa propriedade e eu uso muitos protocolos, muito cuidado, tarará. Então, eu acho que seria legal você conhecer um pouco mais sobre sobre a cultura, sobre o sistema agroflorestal e tal. Então, assim, essa abordagem dele foi legal porque a gente conversou bastante no direct e eu tentei explicar para ele que não se trata disso, que eu sou uma pessoa que estou apaixonada pelo sistema agroflorestal e estou priorizando, inclusive, o sistema agroflorestal aos orgânicos, porque existem organismos que são monoculturas também, né?
Exato. E a gente trocou essa ideia, ele é um pequeno produtor. Então, o que que eu penso? Eu penso que, assim, uma pessoa que depende disso. Então, como que ele vai mudar, né, da forma que a gente dá esse passo que a gente deu, sendo que, primeiro que ele valoriza o que os pais fizeram, tem a propriedade do pai, ele foi estudar, o sistema todo de estudo também constrói essa cultura, né, de que sim, os animais estão aí, a gente precisa sobreviver, a gente não vai conseguir alimentar o mundo se a gente não fizer isso. Então, existem esses paradigmas, mas eu acho que a gente precisa ser empático, né, Paty? Porque se a Sim. gente tacar pedra, a minha condição é diferente da condição dele, que é diferente da condição do indígena, que é um indígena isolado, ainda que sejam Sim. pouquíssimos ainda, mas cada condição é diferente de uma pessoa que mora num deserto alimentar, no sertão. Então as nossas condições são diferentes. Foi isso que eu falei para ele. Eu falei, não, você não foi, ele não foi rude ao falar. A gente trocou essa ideia e eu falei para ele, eu falei, olha, eu te deixo um convite. Assiste esse documentário, Dominion, e a gente volta a falar para ver se toca, para assim, para ver se a gente consegue estar no mesmo lugar para conversar, entendeu? Porque Sim. depois que a gente está nesse lugar, eu acho tão difícil a gente não querer tocar o outro com esse sentimento que a gente já adquiriu, né? Sim, eu acho que no veganismo, principalmente, acontece algo muito natural, que você começa muito revoltado, né? Eu acho que É, os primeiros meses, quando você percebe, você fica, gente, como assim a minha ficha não caiu antes? E é muito indignante, porque é essa sensação de que você estava cego e você teve um despertar, né? O que falam do despertar é muito real. E gente, é tipo um clique mesmo. Era aquela hora que Dani estava lá e falou: Eu vou embora. Não, vou ficar. É porque é uma hora que te muda de um jeito que você realmente não consegue mais ignorar e tocar a vida e falar, ai, vou comer nem peixe, nem só uma vez. Tipo, você não consegue realmente voltar atrás. Mas eu gosto muito de uma história que uma professora de yoga amiga minha me contou, que veganismo e toda essa relação com os animais e com a natureza é muito assim. Você imagina que foi passar um final de semana, esse final de semana tava lindo, né? Então, eu e Dani fomos passar o final de semana com os nossos amigos, com o crush, com todo mundo que a gente quer numa praia linda. Aí a gente dormiu. Eu acordei antes que todo mundo e falei, gente, esse é o nascer do sol mais lindo. Só que todo mundo foi dormir tarde, já tava bêbado. Então ninguém quer acordar às 6 horas da manhã para ver o nascer do sol, né? Eu acordei e eu fez quero a... acordar todo mundo. E daí eu decido, não, vou acordar a Dani, vou acordar não sei quem. E daí você pode chegar e começar a acordar todo mundo. Só que assim, a chance deles acharem o dia tão bonito quanto você não vai ser a mesma, vai ser pequena. Então, assim, você tem duas opções nessa hora, né? Você tá vendo o nascer do dia mais lindo. Tu pode tentar acordar todo mundo, ou você prepara o café da manhã para quando eles acordarem, você falar: Nossa, que bom que você acordou, o dia tá lindo. É, para mim ia dar mais certo se você preparasse o café. Porque eu odeio acordar assim, tipo, que nem você falou. Foi, eu acho que foi o que aconteceu mesmo. Porque aí a Bianca foi me provocando, aí eu fui me conectando a outras pessoas assim. E também fui testando, né, Paty? Isso é uma coisa que a gente é muito resistente, é testar as coisas. E o que eu mais assim dou de valor para transição ecológica, vegana e tudo, eu acho que é esse teste da gente pegar e falar: lava hoje o seu cabelo com água e bicarbonato. Porra, custa quanto? Sim. Meu cabelo ficar uma merda, eu vou prender um rabo e beleza, amanhã eu vou lavar de Segue a novo. vida. Segue a vida. Então, assim, o que custa esse teste? Então, assim, para nós custa muito pouco. Por exemplo, a transição capilar talvez seja mais demorada. Para a maioria das pessoas, é a coisa que mais demora para você entender que agora o seu cabelo está curtindo ele Sim. mesmo. Mas o resto é muito rápido, né? Tipo, agora eu ainda tô achando um pouquinho também. Eu acho que para mim tá empatado a compostagem, tá meio que
mais demorada do que a transição capilar, porque o meu cabelo, eu já tinha feito as fases com ele há muitos anos e assumido a minha juba mesmo, assim. Então eu curti demais, assim, sabe? A textura, tudo. E aí o lance da compostagem para mim tá mais difícil porque eu escolhi a Kombokashi. E a Kombokashi, ela não termina o processo em si. Você faz uma fermentação que digere os alimentos ali e você tem que terminar com a terra. E eu não tenho, então eu estou tentando fazer tudo dentro do apartamento e aí tenho que cuidar mais. Cerveja, né? E aí eu tenho então, isso para mim ainda tá um pouco chato. Às vezes eu tô meio impaciente também por causa da pandemia e tal, não poder sambar, né? Dançar gostoso. Nossa, sim. Tô pirando, amiga. Tô pirando. Mas o resto foi muito rápido e eu acho que é isso. A gente se dar a chance de testar essa coisa de fazer diferente do que a gente estava acostumado e de repente às vezes fazer como a nossa avó fazia, né? De tipo levar o guardanapinho no evento e dar conta do evento inteiro, se sair feliz da vida sem ter pego nada, sabe? Assim, tipo, nenhum papel Total. gordurado para ir pro aterro, né? Nada, nada, tranquilo, vida nova. Cada um respeitando o seu tempo. Então, eu sempre falo isso. Eu acho que a Karen traz muito essa questão da gente respeitar o tempo das pessoas fazerem as mudanças, mas eu também acho importante a gente falar em que situação a gente está, né? Tipo, recorde de queimadas na Amazônia. Você vai esperar até quando para fazer a segunda sem carne e ver que dá para fazer a semana inteira sem carne, sabe? Assim, e que, assim, a transição de veganismo é difícil também, né, Paty? Por exemplo, eu que era muito carnívora, muitíssimo, assim, muito, muito, dieta da proteína em cima da carne. Sim. Eu vou te falar, eu em 10 dias estava mudada. Aí, a outra mudança que acho que ainda não foi feita é a de saber cozinhar vegano. Então, essa semana, por exemplo, eu fiz o primeiro bolinho vegano. Confiei numa receita da internet, tinha muito óleo, eu pus azeite ainda, que é mais pesado, ficou, né? Amiga, tem um bolo. Meu pai, muito fofo. Eu fui passar a quarentena com eles, né? E passei meu aniversário lá também. E o que eu mais sentia falta era o bolo de chocolate do meu pai, da minha infância. Ele não me aprendeu a fazer bolo vegano. Maravilhoso. Tem a receita depois. Vou até repostar hoje para quem quiser bolo vegano. Porque foi uma receita que ela é repleta de amor e carinho. Que meu pai não olhou em nada. Ele realmente começou a adaptar. Ele fez a primeira vez. Ele deu certo o bolo. Só que ele colocou margarina na cobertura. Aí ele falou: Ah, eu achei que margarina era vegano. Daí eu fiquei. Aí eu não comi, daí ele foi lá, insistente, fez de novo. Daí ele fez com leite de amêndoa, não deu certo. Daí daí depois, na terceira vez que ele fez o bolo, eu anotei a receita, compartilhei com todo mundo, porque foi muito, muito bonitinho. Ver realmente, né, uma pessoa que depois de tantos anos, e é uma receita da família dele, né? Meu pai é italiano, então tem tudo aquilo, né, das receitas, que não muda nada, o passo a passo tem que ser aquele. Então, para mim foi muito bonito ele realmente conseguindo, e ficou muito bom, gente, sério. Eu comia o bolo, eu falava pro meu pai: Pai, tem gosto de infância. A minha mãe fez isso também, para minha, imagina, né? Para neta, se ela não ia começar a aprender tudo. Ah, claro. E a minha mãe também é descendente de italiano, inclusive ela tá tão apaixonada com isso agora, que eu até falei para ela hoje fazer aquele exame Genera, sabe? Aquele exame que eu quero muito que ela descubra que italiano é isso. E daí ela também começou a aprender a adaptar várias receitas, porque minha mãe fazia super bem. Então a gente chegava, tinham assim, 8 modalidades ali, sabe? Como fala? Coisas diferentes para comer. E aí ela ainda faz isso. Então toda vez que é assim, ou um jantar de fim de ano, ou assim, Dia das Mães, né? Esses encontros, né? Que tinham, né?
esse ano não tem, né, amiga. Mas É. assim, no que teve do ano passado, ela sempre faz isso. Ela faz o que é de carne para o meu irmão, para ela e meu sobrinho, que ainda não tirou. E aí ela faz vegano para mim, minha irmã e minha sobrinha, que já fizemos a transição. E daí ela faz uns pães com castanha do Pará, que ela Que traz. delícia. Nossa, eu quero que não acabe, não acaba, acaba rápido. Mas, Dani, eu quero muito voltar no que você disse de o mais difícil é que estou aprendendo a cozinhar vegano. E você falou, né? Foi muito difícil a transição. Mas esse é o pulo do gato. Eu tenho até um vídeo, inclusive, no IGTV também, falando como que eu virei vegana. E foi um processo que, gente, eu não sabia que eu estava sendo tão inteligente na hora. Porque quando eu virei vegetariana foi durante a quarentena, né? Eu era não, eu sou católica. E eu fiz a minha primeira quarentena sem quaresma. Eu tô com Ah, é? quarentena na cabeça de Covid, quarentena, quaresma. Fiz minha primeira quaresma, que eu tirei peixe, além de carnes vermelhas e brancas, né? Porque sabem que na Igreja Católica o peixe é meio relativizado Eu na não sei de quaresma. isso aí, amiga, Enfim, aí eu virei vegetariana, né? Falei, acho que não vou voltar a comer carne, nem peixe, nem nada. E eu fiquei 8 meses e eu que fazia almoço na minha casa. Então, meus pais, de tabela, me reduziram muito a carne. Eu comecei a aprender coisas, só que eu aprendia tudo. Já que eu vou ter que aprender a versão vegetariana, já vou aprender logo a vegana. Então, ao invés de eu aprender a fazer estrogonofe vegetariano com creme de leite, eu já fiz estrogonofe vegano. Ao invés de aprender a fazer torta com queijo, eu aprendi a fazer queijo vegano. Então, foram 8 meses que eu fui vegetariana, mas que eu aprendi a cozinhar tudo que eu gostava de comer na versão vegana. Então, minha comida predileta era macarrão com brócolis e molho branco. Aí eu já fui aprender a fazer a versão vegana. sagazes Bobó de isso. camarão, tudo, 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 tudo. Eu aprendi na versão vegana. Então, quando eu virei vegana, foi realmente de um dia para o outro. Tipo, vou começar nessa segunda-feira. Eu marquei o dia, por isso que eu sei. Eu sempre faço os posts falando, e tal dia faz tanto tempo e tantos dias que eu virei vegana, porque eu coloquei na minha agenda, ó, segunda hoje, vou parar de consumir coisas de origem animal. E daí até no dia anterior teve um churrasco em casa, não comi carne, porque eu já era vegetariana, mas mas teve tipo mousse de morango, torta de limão. Aí eu comi as coisas com aquele ar de tipo, é gostoso, mas é a última vez que eu vou comer desse jeito. Você sabe que o ano passado eu tive uma alegria tão intensa assim que eu fui convidada para um churrasco. Eu já nem sei mais quando foi, se foi o ano passado ou esse ano. Mas foi o aniversário de um amigo meu da dança, que é do interior. Ele é de Presidente Prudente. Interior, as pessoas assim veneram o churrasco, né? E assim tem muitos produtores, né, de gado. E aí ele me convidou para esse churrasco. Só que ele é gay. Isso muda muito, sabe? Eu acho. Porque os meus amigos gays, todos eles têm a cabeça mais aberta para tudo na vida, assim. E aí ele me convidou e eu cheguei, aí eu falei assim, então, só que eu sou vegana e sou zero waste. Aí ele falou, você traz o que você quiser, você fica à vontade, quero que você venha. Eu me senti tão acolhida. Quando eu cheguei lá, ele pegou, eu fiz uma maionese de abacate, acho, e levei, e daí eu, tipo, uma maionese vegana, assim, comprei um pão, acho, não lembro, uma coisa assim, é, e levei uns vegetais e tal. Meu, chegou lá, estavam como uma rainha, assim, assim, tinham várias pessoas, né, a galera comendo lá suas coisas, e ele separou uma parte para mim da grelha. Aí o cara começou a fazer os vegetais para ficar tostadinho e começou todo um gourmetizar o negócio. Meu, eu sei que eu nunca Sensacional. imaginei, assim, eu fiquei tão feliz. Eu falei, é esse tipo de amigo que eu quero ter. Porque, cara, Exato. aí quando você fala, tipo, nem te convida, entendeu? Fala assim, a maioria nem convida, fala, meu, nem vou cuidar, lá vem aquela chata.
vai fazer o guardanapo, vai fazer não sei Gente, o quê. eu tive muita sorte nesse sentido, porque todos meus amigos já são vegetarianos, pelo menos. Então, assim, foi um processo muito doido, porque eu fui uma das últimas da turma a virar vegetariana e aí eu virei vegana. Então, eu virei vegana antes de todo mundo. Mas quase a turma inteira já era vegetariana. A gente conta nos dedos, contava, né? Quando vinha todo mundo aqui, é quem que comia carne. Então, tem, tipo, o namorado da Ana, que é chefe de cozinha, né? Estuda gastronomia. É Da um Ana que come carne, mas. do Garimpo Mag? Não, não. Ah, É outro, é um amigo meu. E aí ele, do meu grupo de amigos, que come carne, tem ele, que realmente trabalha com isso também, né? Mas na casa dele também, só comida vegana. A irmã dele é minha amiga também, assim, já é vegana. Então, assim, vegana, assim, transição também, né? Ela às vezes come ovo, mas tem uma alimentação majoritariamente vegetariana estrita. Isso é muito massa. Uma das minhas melhores amigas, que é nutricionista, a Jéssica, também ela virou vegetariana faz muitos anos e agora tá nessa transição, já reduziu muito o consumo e é maravilhoso, assim, é muito inspirador você ver as outras pessoas criando consciência mesmo. que bom que a Porque gente, parece. que bom que a gente falou disso, né, Paty? Porque se tem uma Sim, coisa que a gente pode fazer pela Amazônia e que tem impacto, e o maior impacto, talvez, que a gente possa causar aqui, a gente, assim, pessoa que não tem área rural, né, que não está envolvida com essas sim. questões mais diretas, é deixar de comer carne. E aí é importante lembrar as pessoas, né, que o desmatamento ele é exatamente para ter mais espaço para gado, para pecuária. E além disso, toda a parte de soja e afins, mais 70% da soja produzida no mundo é para alimentar animais de corte, é para alimentar vidas que são mortas por causa do nosso paladar, do nosso consumo humano. Então, porque tem essa questão, né? Ah, eu vou virar vegetariano, vegano e vou comer soja, porque soja desmata. Mas a soja que desmata é a que vai para os animais de corte, não é a que vem para a gente. E no começo eu comia, né, muita soja mesmo assim, porque eu fui numa nutricionista que não era vegetariana. E aí, o que E, que ela fez? Ela me deu uma lista, falou: é só você colocar proteína vegetal. E proteína vegetal de soja é horrível. É horrível, horrível. Assim. E aí você, quando eu falei dessa dificuldade de cozinhar, é que também eu não tenho muita paciência para cozinhar, não é assim. Eu trabalho muito, estudo muito para criar conteúdo. Então, o que acontece é que eu quero cozinhar rápido, sabe assim? Eu quero sim, praticidade. E aí, uma vez por semana, eu faço alguma coisa gostosa para mim. Agora, eu tô fazendo mesmo isso, meio que pra, assim, se acolher, sabe? Se cuidar, se dar um pouco de amor, assim, maior, né? Mas, em geral, a cozinha é pá, sabe? Tipo, eu não posso gastar mais de uma hora, porque você vai cozinhar, lavar a louça, tarará. E aí, aí eu também sou assim. eu usava essa proteína de soja, meu. Aí eu comecei a seguir as pessoas veganas, né? A Lana Rox, não sei o quê. E aí a ficha começou a cair. Cara, feijões, todos os feijões. É só você colocar 4 colheres dos feijões. Esquece, né? O ovo não, né? O ovo é uma coisa, nossa, nem Tá vamos nervoso. falar. Mas assim, e aí, o que que eu como hoje de soja? Tofu, que eu sempre gosto. Ah, eu adoro tofu também. Tofu Ecobrine, que é orgânico. Eu faço o meu patezinho, que substitui aquele requeijão da manhã, né? E tenho aquele tofu defumado como se fosse a minha picanha, assim, tipo, que é um coringuinha na geladeira. Ah, Sabe? Acabou os feijões, eu esqueci, não deu tempo, não sei o que, eu faço uma saladinha com tofu defumado e tal. Ou para temperar alguma coisa daquele, né? Aquela reforçar sim, sim. a proteína. Mas assim, eu não como soja, entendeu? Então É, é questão de aprendizado, né? sim. E soja, assim, pra quem realmente tem aquilo de, ah, eu preciso sentir gosto de carne,
Meu, você vai comer soja de bacon, pra mim, lembra muito. Eu não comia bacon quando eu comia carne. E eu? E, não comia bacon, não era muito de coisas defumadas em si. Então, tofu defumado é uma coisa que eu nem consigo comer, por exemplo. Porque pra mim remete muito gosto, é bizarro. Mas pra quem realmente falar é pelo paladar, que pra mim é difícil, falo, gente, vai comer um tofu defumado, vai comer uma soja de bacon. Não é tão justificativo assim pra mim nesse sentido. Não? Mas realmente a gente come muito bem. Eu Ou fico pensando, Ou vai lá, né, Paty? Cria o boi como se fosse seu cachorro e depois é, ele come. eu fico, gente, o que eu mais gosto, eu já sou vegana há 3 anos e toda semana eu como algo que eu nunca comi na minha vida. Por exemplo, essa semana eu comi uma berinjela laranja. Berinjela não, beterraba laranja. Uma Nunca vi. beterraba laranja e uma cenoura roxa orgânica. Tipo, Que é linda! isso, gente. É isso, sabe? Eu vou Então, na feira, eu conheço todos os feirantes. Eu falo o que que tem de diferente essa semana. E aí, eu não sei nem o nome das coisas que eu compro, mas eu escolho uma verdura, né? Como eu moro sozinha, então eu não compro, tipo, 4, 5 tipos, senão estraga. E aí eu pego cada semana um tipo de verdura diferente para fazer uma salada fria. Pego algo muito diferente também de legumes. E, nossa, quando você vê seu prato super colorido, sabe? Uma comida que é rápida, te nutre. travou. Eita, voltei. Uma comida que é rápida, te nutre e, além disso, a louça, né? Porque a louça de comida vegana, gente, é tipo, lava uma panela com carne, lava uma panela de soja, sabe? Nem se compara. Então, assim, você tem uma tranquilidade na sua vida. E fora manteiga também, porque qualquer coisa com queijo, manteiga, gruda, fica um inferno a louça. Se bem que eu já aprendi a fazer manteiguinha vegana e às vezes eu faço assim só pra dar aquele tesãozinho assim, que é Ai, mas o eu. óleo de coco, azeite e sal. Sim, fica uma delícia. Fica uma E, delícia. Mas e também a gordura vegetal, ela é muito diferente, a aderência dela da gordura animal. não tem comparação, gente. Eu só cozinho com azeite a Eu, vida. Então, sim, eu fui num evento, isso pra que tu eu ter ia dizer noção. que foi fácil para mim, porque eu já consumia muita fruta e vegetal. Então isso me ajudou muito. Tipo, eu tirei a carne e continuou o resto, feijões e tal. E outra coisa que eu ia falar é de ontem, o professor Carlos Nobre, ele falou, a gente tem 5.000 frutas no Brasil nativas e a gente encontra 20 no mercado. Então, isso que você falou da variedade, né? E isso também é uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer de consumir, promovendo a nossa própria economia, cultura regional, Sim. valorizar e preservar também a questão ambiental, né? Com certeza. E além de ter muita opção, é isso. O seu paladar muda muito. O que eu ia comentar é que teve um evento que eu fui e aí eles falaram que o macarrão era vegano. Eu comi na hora. Faz Eu sentido. virei até para uma amiga, eu tava com uma amiga minha que é médica e tal. Eu falei, meu, tem manteiga nesse macarrão. Dela, não iam errar e tal. Eu falei, vamos perguntar. E era um evento de sustentabilidade. As veganas piram. Aí eu virei e falei, moço, pode verificar pra mim se tem manteiga no macarrão? Dito e feito, tinha manteiga. E aí, mesmo a manteiga vegana sendo muito parecida, como que você identifica como que é, né? A manteiga de origem animal, gente, é muito tipo, tu tá comendo uma vida. É um negócio que fica na boca, não é tipo manteiga de cacau que tu passa e absorve. Não, tu fica curtindo, a sua boca ficou oleosa, tipo, você fica curtindo o negócio por horas. Tu lava, não sai com água, Um entendeu? diesel. É. Então aquilo que fala é realmente isso. Quando tu come, imagina o que é comer então um pedaço dessa carne. Só a gordura dela já faz isso. Você comer um pedaço de carne é você pedir para o seu corpo trabalhar para digerir pelo menos 3 dias. Sendo que seu corpo deveria digerir um alimento em 2, 3 horas, que é naquele momento que vai te dar energia, né? Então, isso aí é uma outra questão interessante, que é assim, a minha médica ginecologista, que não é ginecologia natural, nem
já tinha mandado eu parar de comer. Então, ela falou, você só vai comer carne vermelha uma vez por semana se for muito necessário. Então, ela já tinha mandado isso, porque ela falou que aumentou muito a incidência de câncer de intestino nas mulheres. Começa com pólipos. Então, elas estão fazendo exame direto por conta desse aumento da incidência do câncer e é a alimentação. Então, isso é uma questão já de saúde pública. E a outra coisa que você falou, eu quase fui, assim, tipo, eu fui cancelada o ano passado num evento, porque eu era jurada de um prêmio importantíssimo no Brasil de sustentabilidade e chegou no evento, eles serviram carne orgânica, frango orgânico, e não tinha um menu para vegetarianos. Então, o que eles fizeram? Para o vegetariano, eles deram 2 cubinhas de uma outra coisa que tinha e se vira com isso, minha filha, sabe assim? Tipo, não fizeram uma opção para o vegetariano. Tiraram a carne e deram pro outro. E aí, na hora, eu postei isso. Foi horrível, assim, porque eu queimei meu filme geral. Tipo, eu nunca mais vou ser chamada para essa organização, com certeza. E eu queimei o filme até que a indicou que a minha editora. Ai, você não pode falar isso e tal. Eu falei, cara, o jeito da gente falar as coisas, a gente também acho que precisa tomar esse cuidado, sabe? Tipo, eu aprendi isso, às vezes eu escorrego ainda e tento me corrigir, porque nem todo mundo entende isso, que isso chama ecologia profunda, né, Paty? Isso que a gente está falando aqui é ecologia profunda e sustentabilidade ainda está num degrau abaixo, que é vamos manter aquilo que nós podemos manter e vamos fazer um pouquinho a mais, assim, para preservar. Sim. Então, isso precisa tomar um pouco de cuidado, mas a nossa visão já está um pouco à frente, né? A gente, moradoras de São Paulo, Itanhaém, não sei, né? Agora, mas a gente tem acesso a uma feira, a gente tem acesso a grãos, a gente tem acesso a coisas que a gente não precisa de nenhum insumo animal e a gente considera esse animal na mesma linha ali, importância para o ecossistema como um todo. Sim, e até minha defesa, né, como feminista, e tô aqui em São Paulo, sim, já voltei, meus pais continuaram no litoral, né, que eles se aposentaram, então estão com a vida tranquila, mas eu voltei, tive que voltar, e é muito bom também, porque não fazia sentido não estar vendo a realidade da cidade de São Paulo, né, eu nasci e cresci aqui, então, por mais que eu tenha esse refúgio, né, de poder ir pro litoral agora, a minha vida é aqui e eu sonho em que viver em São Paulo seja quase tão bom quanto viver numa cidade com praia. Eu acredito que dá para ter uma São Paulo mais verde, mais sustentável. E principalmente com as pessoas tendo essa consciência, né, Dani? Eu acho que o que você disse é muito verdade. A gente está ainda num discurso muito superficial de sustentabilidade, né? E a gente precisa mostrar para as pessoas que esse discurso, e aí quando eu falo do ecofeminismo, é muito de entender essa posição de que nós estamos no mesmo patamar da natureza, e além disso, como mulher, a gente tem uma responsabilidade de ter essa consciência, porque são as fêmeas que sofrem mais, né? Então o homem se sente tão dono da mulher, da fêmea, que ele coloca as galinhas em cubículos, que ele faz o rapid, né, que é o estupro da vaca mesmo, para a vaca continuar dando leite, porque a vaca é um animal que só dá leite quando está grávida, gente. Então é o mesmo processo que uma mulher. Então, assim, enquanto a gente não explicar essa lógica de dominação e não ter consciência dela, ainda mais nós como mulheres, que somos as que sofrem muito por causa dessa sociedade patriarcal e dessa estrutura machista, vai ficar cada vez mais superficial e difícil o discurso, né? Então, eu acho que esse discurso ele tem que ser muito interseccional mesmo, em relação à sustentabilidade, a gênero, a raça. Eu postei hoje, eu tô preocupada aqui com o horário, porque eu tô achando que já vai cair, né? Eu também acho. Mas eu tô lendo um livro que eu nunca imaginei assim, e ele tá me trazendo vários argumentos científicos, né, sobre isso que a gente está falando de ecologia profunda.
e é um livro de direito ambiental, e uma seguidora me mandou de presente, chama Letícia Mel, e ela é mestre em direito ambiental, e ela escreveu sobre greenwashing. Então, Nossa. nas primeiras, eu não cheguei nem na página 10 e eu tô passada, assim, a quantidade de referências que eu tô juntando que eu preciso ler, e que ela faz essa introdução do que é sustentabilidade. E aí ela coloca lá desde Platão. Platão, cara. Que tipo, Nossa. a gente tá falando do relatório Brundtland, né? De 1983, 86. Ela tá falando do século I, cara. Que o cara já falava, estamos degradando o meio ambiente. Não podemos continuar fazendo isso. Imagina como a gente Sim, demora para evoluir como civilização. E, de fato, a biomimética também me trouxe isso, como a gente entender que a gente está aqui, se a gente coloca a vida na Terra numa régua de 30 centímetros, a espécie humana corresponde a 1 milímetro, ou menos do que isso. sim. Então, É, assim, por isso que eu acho que é tão difícil a gente, assim, cada pessoa está num patamar de entendimento, consciência, e as ações demoram, porque realmente, em termos de evolução, a gente é muito, sabe, a gente é recém-nascido aqui, como espécie, né? sim. E aí eu acho que eu teria duas vertentes, né, de estudo sobre esse tema, até porque eu acho que vai fechar aqui daqui a pouco, daí a gente já deixa essas pílulas para as pessoas. Uma ainda nessa linha do que tu tá falando de algo muito antigo, seriam os estudos de Ilkay Balion. Não sei se você já teve acesso a isso. O Caibalion é incrível, fala das 7 leis do universo. E era um legislador, né, do Antigo Egito. Então, assim, é do Hermes Trismegisto. E quando você estuda o Caibalion, você realmente entende toda essa integração com o todo, né? Que a gente vive, com a natureza, com tudo. E aí, para algo bem atual, então, vamos falar de desenvolvimento, governança, todo mundo internacional. A minha vertente de desenvolvimento sustentável é do Ignacio Sachs. Não sei se você já estudou Sachs, talvez sim. E aí ele fala dos 5 pilares do desenvolvimento sustentável para a nossa atualidade, né? Que ele fala que além do econômico, do social e do ambiental, lembrando que esse ambiental tem 2 vias, porque a gente tira do ambiente e tudo retorna para ele. Então a gente tem que lembrar dessas 2 vias, que do mesmo jeito que ele é o que entrega coisas, ele é o que recebe. Os outros 2 pilares, esses 5 pilares, é o territorial. Então, se você não pensar numa lógica territorial, você nunca vai conseguir ser sustentável. Então, de uma distribuição de recursos por território, que é o que garantiria, né, que ninguém no mundo passaria fome. E, por exemplo, como ser sustentável em São Paulo se você perde 2 horas atravessando a cidade? Não dá, gente. Tem que ser territorial, esse desenvolvimento sustentável. E o quinto é o político. E aí ele traz que se a gente não viver numa democracia plena, não garantir uma governança e que nossos líderes, de fato, sejam justos, né? É impossível a gente conquistar esse desenvolvimento sustentável, porque daí tem corrupção e aí tem vários desvios no percurso em relação aos recursos. E o Ignacy Sachs é um economista polonês. Então ele vai falar da política exatamente por isso. Eu Que tô tem que estar gostando envolvido nesses 5 pilares. Seriam minhas 2 indicações que eu acho que assim é para a vida. Não usei o Caibalion na minha dissertação, mas o Ignacy Sachs eu usei. Mas eu tô gostando dessa outra vertente que considera a cultura como um todo, e mostra quanto a economia nesse tal de tripé ela é contraditória, porque ela tem uma questão que traz muito para o individual e a gente tem uma necessidade que é muito do coletivo. Então, isso depende demais de como são os valores daquela pessoa, daquele indivíduo. E que o ideal é que ele tenha para si, ele queira para si, exatamente o mesmo que ele quer para o todo. Então, que ele não esteja sobreposto ao coletivo, sabe? E aí coloca, então, essa premissa, digamos assim, de você
ter o que, assim, a tua importância é tanto quanto o do coletivo, porque nós somos seres sociais, e traz a cultura para dentro de tudo isso. Então, considerar essa regionalidade que você chamou de território como regionalidade, como cultura local e tal. E aí eu gostei demais disso, que eu acho também que é o que a Lala, né, traz para a fluxonomia. Ela desenhou toda uma metodologia que foge desse tripé e trabalha com quatro, que é essa cultural, né, que ela Sim. inclui. Mas eu não lembro agora o nome do autor, mas ele traz essa contradição do tal do tripé, sabe? Que hoje está começando já a ser moeda, assim, um conhecimento mais comum para as pessoas. Então eu estou vendo Sim. a gente vem comentar e o tripé da sustentabilidade, e a gente já está lá na frente questionando o tal do tripé. É, E a- então, a primeira palestra que eu ouvi sobre isso foi da Mari Pelle, que ela falava do moda livre, ela falava do roupa livre, na verdade, que ela falava exatamente que o que acontece quando a gente coloca a economia num tripé, a gente está falando que ela tem a mesma importância do social e do ambiental. Como que é isso? Sendo que não, a economia deveria servir o social e o ambiental. Então não dá para ela estar no mesmo tripé que a gente. é E difícil aí ela explicar até fazia um outro desenho, né? Ela fazia um desenho que seria, né, social, ambiental e a economia, tipo, meio que servindo esses dois. Ai, Paty, que bom que você veio, porque eu ia ficar falando sozinha aqui nesse balcão, tá? Agora Adorei, amiga. Muito A Lu, obrigada pelo convite. a Lu entrou só agora, sou capaz de chamar ela, cara, porque essa daí fala. Eu não sei quem fala mais, se sou eu ou ela, mas ela é maravilhosa, assim. Inclusive, ela está numa palestra da Slow Beauty. Não sei se Ai, eu amo você gente. viu a programação? Eu Não quase vi, vai ter online? Já quero, me manda. semana que vem, eu quase mandei uma mensagem para a Mel, que é a organizadora, porque ela vai fazer sexta, sábado, domingo e segunda. Eu fiquei muito chateada, assim, porque eu queria que fosse sábado, domingo e depois sábado e domingo, né? Porque Sim, porque sexta e segunda é triste, gente. é muito Aqui, ó, triste. você é pré-candidata, trabalha, terminando de revisar a dissertação, que depois disso, né, tu defende, tu ainda tem um mês que precisa entregar. É triste, complexo Publicar, isso aí. É, publica, tem que viu? publicar agora. Ai, meu filho acordou. Ai, meu Deus. Tem que publicar, Paty, porque eu tô devorando essa dissertação da Letícia Mel que eu falei. Tô aprendendo muito. Então, acho que tem que publicar, viu, amiga? E a minha tu vai amar, né, que é o desenvolvimento sustentável na indústria da moda. Pois é. Então, imagina quanta referência, quanta coisa pra gente estudar. Tem, A gente tem que jogar a ciência para dentro da nossa casa, né? Nesses tem. livros, em vez de ficar comprando, né? A gente não compra mais revista mesmo, então a gente lê livro de mestrado. É isso. É isso. Muito obrigada, então. Muito Aceito. obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu e todo mundo que deve estar assistindo depois também. Me acompanhem, Patrícia Zanella. Vou poder gravar, né? Porque eu ia fazer uma coisa bem descarada, assim, bem descarada. Ia sambar. E daí meu amigo que canta não veio. E daí não teve putaria. Então a gente pode até salvar, né? Porque não teve A gente pode putaria. salvar, acho que tá ótimo. Acho que a gente foi super sensata, mas agora é sabadão, né, gente? Inclusive Vamos porque viver. eu bebi tudo e eu não fiquei breaca. Eu Que bom, mas foi uma não cervejinha só. gostei, Eu pena. também estou com meu drink ainda não acabou. Eu vou deixar é, a minha, como que eu posso falar aqui, meu protesto. A única coisa ruim que eu achei no material que eles mandaram é que a edição limitada. Eles vão fazer só Ah, 1.000. Eu acho que são só 2 produtores que estão lá no selo sendo mostrados. Então, assim, deve ter um recurso limitado, né? Oh, meu Deus. Não dá para competir, né, gente? apelei, apelei. Mas faz isso, salve essa live e já marca o pessoal da Colorado, porque teve uma galera que perguntou, como assim, Colorado, Amazônia? Aí tu já deixa a referência Vou para quem fazer, quiser conhecer. Aproveitar que é limitada, essa live tá super especial. eu vou fazer um post porque eu achei muito importante, porque eu gosto demais da Origens. Eu tenho
uma entrevista no IGTV com o selo Origens Brasil. É muito importante, eu acho, que essa iniciativa. Então, por isso que eu pedi mesmo, assim, eles tinham me mandado, a agência tinha me consultado, eu falei, não, eu quero que mande. Eu falei, não bebo, não deve, não quero. Aí depois eu falei, não, na verdade eu falei assim, me manda o release, né? Porque eu não tô entendendo, né? Tipo, as pessoas às vezes contatam a gente e falam, vou te mandar um presente. A gente não quer recebidinho, a gente quer coisa, Sim. né? Então Ainda eu falei, mais você que é zero waste. então, aí eu falei, manda um release para eu entender, né, o que é, e a menina não mandou. Aí eu fiquei sabendo num grupo, né? E eu gostei muito. Então, assim, eles têm ingredientes que são da Amazônia, e eles vão fazer, então, essa produção e reverter toda a renda dessas 14 mil unidades para 600 famílias. A princípio, vai gerar um benefício para 600 famílias. Tem a região específica, que é a região de Altamira, que é uma região que tem muita disputa, muita violência pela questão de território, né? De grilagem. Tem um vídeo no meu IGTV explicando grilagem, gente, para quem quiser Grilagem. entender também. Então, essa região sofre muita pressão, principalmente por conta dessa invasão de território para a criação de pastagens. Então, eles matam para pastagens e tal. Então, é muito importante. E aí, assim, são vários parceiros que a gente confia muito, tipo o Instituto Socioambiental, né? O selo Origens, que está lá fazendo esse meio de campo entre as famílias que estão lá no território e a indústria grande, que é essa, né? A Colorado é no braço da Ambev. Tem essa questão da renda, tem a questão da latinha de alumínio, né? Que é Sim. um dos. Acho que é o único índice que a gente pode falar que é 95% reciclador e tem uma reciclabilidade alta. Então, assim, eles aproveitam 100% do material, eles conseguem, mesmo com essa pintura e tal, é reaproveitado mesmo. Então, é isso, né? É um projeto, eu espero que tenha mais apoio, né? Com Não seja certeza. 14 mil. Então, vamos salvar. É isso. Muito obrigada pelo convite, Dani. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. E sigam a Adorei. para saber a forma de governo dela, pela rede Exato. Verdade. Né, Paty? Vai ser lindo. Eu tô muito animada. E seguimos à disposição. Quem quiser saber, se tiver uma galera jovem também, ou se não for jovem, não tem problema. Conheça os caminhos para quem quer participar de movimentos ambientais de defesa da Amazônia. Fiz um post lindo que a Dani compartilhou hoje. Muito obrigada, Dani. Explicando 5 dicas de como a gente pode agir para salvar a Amazônia agora. E daqui a pouco tem post sobre mulheres indígenas. Então, vamos dar voz para essas mulheres incríveis também. Maravilhosa. Beijos, então. Boa noite para todos. Beijo, amiga. Boa noite para nós. Vamos Sextou. agora ao documentário Ecofalante, né? Lá vamos nós para a nossa saga. Bora. Beijo, Paty. Beijo.